E aí pessoal, meu nome é Arthur Bergelt e estou aqui no Instantâneo para falar de teorias da deriva continental e da tectônica de placas. Vamos comigo? A Terra ela é dividida em diferentes camadas e a mais externa das camadas é a crosta terrestre. Hoje sabemos que a crosta é subdividida em diferentes pedaços, cada um deles denominado de placa tectônica. A questão é, quem descobriu tudo isso? Quando que foi descoberto? Vamos junto comigo? Até o século XVI, ninguém levantou a hipótese dos continentes terem estado juntos no passado. Isso só começa a partir do momento que o mundo começa a ser conhecido na sua totalidade ou na sua quase totalidade, em especial quando a América é achada ou descoberta. A partir desse momento, começam a ser elaborados os primeiros mapas mundi. E algumas pessoas, filósofos, cientistas, com uma visão um pouco mais aprimorada, com uma visão um pouco mais além do alcance do público comum, começou a levantar a hipótese dos continentes terem estado juntos no passado. Em função do quê? Em função da forma dos continentes, em função dos limites continentais, em especial a América e a África. Por que isso? Porque esses limites sugeriam um possível encaixe dos continentes. Isso vai se dar no início do século XX com um indivíduo, com um cientista, chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener era um naturalista, ele era geólogo, enfim, naquela época os cientistas eles eram polifuncionais. Esse cara, ele levantou a possibilidade dos continentes terem estado juntos a partir do mesmo elemento que outros já tinham levantado, que é o quê? O limite dos continentes, o formato dos continentes. Só que ele sabia que, por si só, isso não bastava para convencer a comunidade científica, então ele foi de atrás de outros indícios. Quais indícios que ele usou para comprovar a sua tese? Um dos indícios foi a ocorrência de geleiras em diferentes partes do mundo, que hoje não teriam como ter geleiras ao mesmo momento, e principalmente a descoberta de um fóssil de uma gimnosperma primitiva, um pinheiro primitivo, que existia tanto na costa da África quanto na costa da América. Alfred Wegener, a partir das suas descobertas, inclusive fez cálculos para identificar quando os continentes estiveram juntos e quando eles passaram a se fragmentar. Ele denominou de Pangeia o supercontinente formado por todos os continentes juntos. Segundo Wegener, há mais ou menos uns 220 milhões de anos atrás, ali pelo período Triássico da Era Mesozoica, os continentes, o Pangeia, melhor dizendo, passou a se fragmentar e se subdividiu em dois continentes menores, um mais ao norte, chamado de Laurásia, e o outro mais ao sul, chamado de Gondwana. Esses, por sua vez, também se fragmentaram há mais ou menos uns 120, 130 milhões de anos atrás, dando origem, no caso da Laurásia, à América do Norte, à Europa e à Ásia. E o Gondwana dando origem à América do Sul, à África, à Antártida, à Austrália e à Índia, que apesar de fazer parte da Ásia, fazia parte antes do Gondwana. E aí se fragmentou e se chocou contra a Ásia. Inclusive desse choque surgiu o Himalaia. Esse indício foi um indício bastante consistente, só que o Wegener ele não conseguia explicar o porquê do movimento dos continentes. Naquela época ainda não existia a comprovação e nem sabia da possibilidade da existência de grandes placas tectônicas na Terra. Para Wegener, os continentes se movimentavam, por isso essa teoria é chamada de teoria da deriva continental. O Wegener teve um grande problema, ele não conseguiu explicar o porquê do movimento dos continentes. Então, quando ele morreu, a teoria dele passou a ser esquecida aos poucos. Somente na década de 50 é que o elo perdido da teoria do Wegener vai ser achado. Cientistas dos Estados Unidos, principalmente da Universidade de Princeton, a partir do uso de navios dotados de sonares, começou a fazer uma pesquisa no Oceano Atlântico, no fundo do Oceano Atlântico, e lá eles descobriram que, em vez do fundo ser plano, como se imaginava, o fundo oceânico era cheio de irregularidades e bem no meio do oceano formava-se uma espécie de cadeia de montanhas. Nessa cadeia de montanhas tinha, que era uma cadeia de montanha submarina, tinha uma formação de fossas e fendas e um aumento muito grande da temperatura, o que indicava que tinha algum tipo de atividade vulcânica ali. A partir desse momento, eles chegaram à conclusão
de que estavam achando aquilo que o Wegener não tinha achado até então, que era o quê? A formação de grandes placas no planeta e os continentes, por fazerem parte dessas placas, se movimentavam. Ou seja, o que se movimenta não é o continente, é a placa, que passa a ser chamada então de placa tectônica. Essa teoria vai ser denominada de teoria da tectônica de placas. E o que eles descobrem? Que abaixo da crosta, onde tem a astenosfera, o magma ele circula. Então nós temos correntes de convecção que empurram as placas, ou se afastando, ou se aproximando, ou deslizando uma na outra. Em função desse movimento das placas, nós vamos ter uma série de consequências, entre elas atividade vulcânica, terremotos, formação de grandes cadeias montanhosas, formação de fossas submarinas, que são consequências desse atrito entre as placas tectônicas. Só que isso vai ser um papo para uma outra aula. Então vamos resumir rapidinho o que nós vimos até agora. Tá? O Alfred Wegener foi o que criou a teoria da deriva continental e ele identificou alguns indícios, entre eles o indício dos fósseis, para comprovar a tese de que os continentes se movimentavam. Já a teoria da tectônica de placas fecha as lacunas que o Wegener não conseguiu fechar, entre elas a descoberta do que leva ao movimento das placas e principalmente a descoberta de que a Terra é coberta por grandes placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Pronto, pessoal, agora nós sabemos de onde surgiu essa história toda de que os continentes se movimentam. E agora também a gente tem condições de entender por que ocorrem alguns fenômenos, como terremoto, atividade vulcânica e formação de grandes cadeias montanhosas. Só que isso é para um outro momento. Até mais!